Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda para a dica de hoje. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre uma dúvida que eu recebi aí, onde a pessoa me perguntava como elaborar uma boa aula. Vamos lá! Bom, a primeira coisa, antes de qualquer coisa, quando a gente vai pensar em elaborar uma aula, é a gente pensar para quem é essa aula e onde essa aula vai ser dada. Então, assim, vamos comparar que a gente seja, como professores de balé, a gente seja cozinheiros, ok? E a gente vai, quando a gente vai preparar uma aula, a gente vai preparar, na verdade, um prato, tá? E uma das coisas que eu gosto muito de parar sempre para pensar quando eu sou convidada a dar aula, primeiro é que tipo de restaurante que eu tô indo preparar esse prato, ou seja, que tipo de escola, vamos dizer assim, que eu estou indo para dar essa aula. Por exemplo, às vezes você pode ir dar uma aula onde a escola já segue um método, então eu posso ir preparar um prato numa churrascaria, sim? Onde todas as pessoas que frequentam são acostumadas a comerem carne. Como eu posso também preparar um prato num restaurante que seja vegetariano e as pessoas não estão acostumadas a comer carne, tá? E aí eu tenho que prestar muita atenção nesse sentido. Essa escola que eu estou indo dar essa aula, ela trabalha com um método próprio, né? Ou ela trabalha com um método Royal, Vaganova, enfim, ela utiliza algum outro tipo de método. Se for o método próprio da escola, ela quer que eu dê uma aula dentro desse método, eu preciso entender como é que funciona esse método dessa escola para saber se no cardápio tem carne ou se só tem salada. Sim, consegue entender aí a relação que eu estou fazendo. Então, senão a gente chega numa escola que trabalha com Royal e eu chego lá e dando uma aula que o que eu disponibilizo na aula são exercícios muito mais desenvolvidos, mais difíceis, vamos dizer, do que o nível da Royal que aquela turma está seguindo, tá? Então, é importante você saber o que está sendo ofertado naquela escola, para você realmente entender qual é o nível da sua aula que você vai preparar. E aí você pode falar, não, eu estou indo então dar uma aula numa escola que trabalha com Royal, mas eu não trabalho com Royal, eu trabalho com o meu método mesmo, tal, e eu estou indo lá para dar essa aula, tá? Então, para quem que eu vou dar essa aula? Eu já sei que lá existe um método que é baseado em protocolos e que existe, né, na Royal eles trabalham com graus, e que cada grau tem uma dificuldade de exercício, tem graus que não faz rond en l'air, tem graus que fazem e assim por diante. E aí eu vou ter que entender em qual grau aquela turma está para eu saber na minha aula o que é que eu posso dar e o que é que seria novidade demais para as pessoas e pode ser que fuja um pouco do que estão querendo na minha aula. Então, vai valer a pena aí conversar com o dono do restaurante, né, com a dona da escola, com quem realmente te convidou para dar essa aula, para saber o que está querendo, como é que eles trabalham lá, para aí sim você desenvolver a aula. E aí você pode falar, não, eu estou preocupada em criar uma boa aula, mas é para as minhas alunas aqui na minha escola e tal. A escola pode ser sua, como pode ser de outra pessoa. Se for de outra pessoa, você precisa conversar com essa pessoa, né? Para saber como é que ela trabalha ali, quais são os métodos que os outros professores também utilizam, se existe um método próprio da escola. Aqui na Deleite a gente não trabalha com Royal, com Vaganova, com nenhum método de fora, né? Na verdade, o que a gente faz aqui, a gente desenvolveu o nosso próprio método. Então a gente tem no nosso programa, o nosso cronograma de todas as turmas, o que tem que aprender, em qual posição, se é na barra, se é fora, se é isso, se é aquilo, todo desenvolvido e voltado para o nosso público, para a nossa realidade que a gente tem aqui, que são brasileiras que têm bundas, né, e que existe ali um biotipo que é diferente. Então a gente desenvolveu um método que é realmente voltado para as nossas meninas, para a nossa realidade que a gente tem aqui. E aí, quando eu convido um professor de fora para vir dar aula aqui, normalmente eu primeiro vou conhecer a aula dele fora daqui, tá? Então eu faço uma aula dele, vejo se aquela aula realmente vai trazer benefícios para as minhas meninas,
tá? Ou se de repente não é o tipo de aula que eu estou procurando. Então, vale a pena você sempre conversar com o dono da escola, conversar com quem dá aula naquela escola, para saber mais ou menos que tipo de aula está sendo dada ali, que tipo de metodologia está sendo seguida. A partir do momento que você já sabe se você vai cozinhar carne ou peixe ou frango ou salada, fica um pouco mais fácil para a gente falar sobre como elaborar uma boa aula, tá? Aí a gente vai pensar em qual nível essa turma está. É uma turma iniciante, é uma turma intermediária, é uma turma avançada, é uma turma de profissionais. E aí a gente vai elaborar a aula baseado em para quem eu vou ofertar o prato que eu tô desenvolvendo, tá? E aí, quando a gente entra um pouco mais a fundo em como elaborar uma boa aula, eu acredito que a palavra boa aula, ela tem que estar ligada com a satisfação de todo mundo que está em volta. Então, o dono da escola tem que estar feliz com a sua aula, a partir do momento que você conversar isso vai ficar fácil. Os alunos têm que estar felizes com a sua aula, a partir do momento que você souber o que eles já estão fazendo, vai ficar um pouco mais fácil. E você tem que estar feliz com a sua aula. Também não adianta você ir lá e dar uma aula toda moldada, que não é o que você acredita, e você sair infeliz dali. Não vai ter sido uma boa aula, tá? E aí, a partir do momento que você começar a montar o seu plano de aula, você vai pensar, o que eu vou dar ali para uma fase mais aquecimento, vou entrar primeiro trabalhando com os pés, não, eu vou primeiro tentar trabalhar com pliés. Isso, gente, varia de acordo com cada método, varia de acordo com a sua preferência, tá? Eu gosto muito de trabalhar primeiro com tandis de frente para barra, tá? É uma maneira que eu acho que o aluno, ele fica mais... Ele tem o tempo de aterrissagem, né? Que a gente entra numa sala de aula, normalmente, balé adulto, né? Você vem de uma rotina de trabalho, filho, marido, você chega na escola já com os bofs pra fora, quase perdendo a hora, arrumando o coque, colocando a sapatilha, entra na sala. Tem que mudar a vibe, né? Que aí a musiquinha de piano já tá, você tem que se colocar... Muda, tem que mudar da água para o vinho, todo o seu estado. Então, eu acho que quando o aluno chega e precisa dessa mudança da água para o vinho, quando eu coloco esse aluno de frente para a barra e dou esse exercício de tandi flex, tandi plié, tandi virandedã, virandeor, enfim, dou um exercício muito simples, mas que seja com as duas mãos na barra, ele virado para a barra, né, sem tantos movimentos acontecendo em volta, ele consegue ter essa aterrissagem, e aí ele consegue estar presente para a aula, e aí ele vai ter condições de realmente desenvolver uma boa aula, tá? E depois você vai seguir com os exercícios de barra, exercícios que todo método trabalha, tandi, GT, rondejão, plié, frappé, grabattement, développé. Depois você vai para a parte do centro. E aí é onde mora o perigo, né? Porque muitos professores não relacionam, não correlacionam o centro com a barra. E isso é um crime, né? É um crime contra a aula, é um crime contra o balé, é um crime contra o aluno, contra você mesmo, tá? Mas eu vou deixar para falar isso num outro vídeo que eu vou fazer para você, que eu vou falar um pouquinho aí sobre como a gente pode melhorar o nosso desempenho da aula. Foi para o centro, deu a sua aula lá no centro, aí fez diagonal, fez paralelo, não sei como você prefere trabalhar. Eu acho que é fundamental ter numa aula a reverência, tá? Principalmente se você é professor convidado, tá? Isso faz com que os alunos do adulto, tá? E quando eu falo fundamental ter reverência, é para adulto, tá? Porque é um momento que o adulto consegue sentir o movimento, consegue se sentir dançando. Aquele momento da reverência é um momento que, para as minhas aulas, ele é assim fundamental para o adulto, tá? Para a criança já é um pouco mais dispensável para mim, para pré-adolescente ali já é um pouco mais dispensável, mas para adulto não. Tá bom? Bom, eu dei uma pincelada aqui para você, para te falar aí o que seria uma boa aula, né? Eu acho que essa questão da interação entre as pessoas envolvidas nessa aula é o mais importante. E se você quiser entrar aí nessa discussão, saber um pouquinho mais aí como melhorar mesmo o desempenho técnico da aula ali, assista na próxima semana aí o vídeo que vai estar saindo, tá bom? Que eu tenho certeza que você vai gostar e que vai acrescentar alguma coisa. Agora, não esqueça de curtir o vídeo aqui embaixo, se inscrever no canal do YouTube que tem vídeos todos os dias. E a gente está no Facebook, Instagram,
Instagram, Spotify e a gente se vê na próxima dica, no próximo vídeo.